Seja bem-vindo, seja bem-vinda para você que está ao vivo aqui na sua Cardeal FM 106.1 ou também aqui no canal do YouTube. Participe com a gente, ou você que vai ouvir depois o replay em um dos nossos canais, também seja bem-vindo para esse nosso papo. Nós estamos na Semana do Homem. No último dia 15 de julho foi celebrado o Dia do Homem e ao longo dessa semana vários papos e entrevistas aqui sobre o universo masculino, não só da saúde física, mental, e hoje a gente abre o espaço para falar também um pouco da comunicação no universo masculino e por que que os homens, às vezes, por que que os homens têm dificuldade de se dedicarem ao autoconhecimento. Nas rodas de conversa, nas atividades que levam para esse lugar, né, vivências de autoconhecimento, geralmente são as mulheres que estão lá, até dentro da área da espiritualidade também, os grupos de oração, movimentos nas igrejas, nas várias denominações religiosas, são as mulheres que estão mais liderando. E o porquê que os homens estão mais distantes desse espaço. Com a palavra, Taina Meirelles, treinadora e certificada em comunicação não violenta, facilitadora de conversas, grupos e diálogos, mediadora de conflitos, terapeuta e escritora. Bem-vinda. Obrigada, Patrícia. Bom dia. Bom dia para você que está com a gente aqui nessa manhã, né? E vamos falar então dos homens e a comunicação e o autoconhecimento, né? Dizendo que, claro, é um prazer estar de volta, né? Uma vez aqui falando da comunicação não violenta, apoiando tanto o desenvolvimento da gente, né? Nesse âmbito do pessoal e dos relacionamentos também, para que a gente atue melhor em sociedade, né? Se relacione melhor aí também. Sem dúvida. Nossa missão aqui é essa, divulgar na CNV com esse quadro, né? Comunicação não violenta a serviço da vida, né? Ajudando as pessoas a se comunicarem melhor. É um aprendizado, né? A comunicação também se aprende, também costumo dizer isso. E aí, a CNV contribui bastante nesse sentido. Agora, os homens falando em comunicação, a gente sempre aprende, né, que o homem ele é mais objetivo, ele é mais direto. Estava comentando aqui nos bastidores, né, que onde eu moro tem um barzinho onde ele identifica, né, o banheiro, toalete masculino e feminino. Geralmente tem um bonequinho do homem, o bonequinho da mulher. Lá não. Na porta dos homens tem blá. E na porta do banheiro, né, do toalete feminino, tem blá, 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 blá. Ou seja... Olha só, que coisa... De onde tiraram isso que a gente fala demais e que o homem fala menos? Ai, meu Deus. Vamos lá. Eu estava dizendo também, né, dos bastidores com a Patrícia, trouxe o tema, esse convite, falei, olha... desafiador não falar sobre isso, né? Mas acho que esse quadro aqui, às vezes eu trago, né, algumas análises da sociedade e tal, e tem coisas que a gente não percebe. Acho que eu vou começar por aí mesmo, né? Essa característica, vai começar a falar por aí da comunicação que você trouxe, né? Então, eu achei super engraçado esse episódio, né? Então, é blá, duro pro homem, pra mulher, blá, 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 né? Então, por que o homem fala menos, né? Por que o homem... E aí, eu vou trazer assim, né? O homem não gosta muito de conversar, né? A coisa... resolver, tem que ser uma coisa assim, não, qual é o problema? Acabou, e não... E isso tem a ver, eu sempre trago aqui no nosso quadro, né? Comunicação tem a ver com emoções. Então, é anterior. Não é que o homem aprendeu a não conversar muito, não sei o quê, ou a mulher de conversar demais. Isso tem a ver com o nosso aprendizado sobre as emoções, né? Então, o homem, ele foi... A gente vai falar aqui hoje, né? Vou trazer alguns termos aqui. E vou trazer o primeiro, a expressão que é construção de gênero, né? A gente nasce, né? Tem o sexo biológico, que a gente começa a ser... né, socializado como homem, como mulher. Então, é aí que a gente fala de construção de gênero. E um dos aprendizados principais do homem, né, o homem, ele é afastado das emoções. Então, não pode sentir, o homem não pode chorar, o homem não... E essas características, socioculturalmente, elas são associadas à mulher. Então, a mulher que, se o homem chora, tem piadinha, né? Essa coisa de mulherzinha. Então, que é características, né, da nossa sociedade patriarcal, misoginia, todas essas coisas estão muito imbricadas nesses aprendizados. Então, se o homem se aparta das próprias emoções, quando vou falar de comunicação, né, vem ali uma questão, um problema, mesmo não é um problema, eu quero resolver algo tal. Quando a gente entra nesse âmbito, as emoções vêm, porque a gente toma decisões, a partir daí as emoções são sinais, a gente tem falado isso aqui no nosso quadro. E aí, se o homem, né, aquilo vai chegando assim, qualquer coisa do emocional, não. E aí ele aprendeu a se apartar das emoções e resolver.
O homem aprendeu também, eu vou trazer aqui, acho que já trouxe em outro dos nossos encontros, mas é um aprendizado, né? E gosto de honrar os meus mestres professores. Uma pesquisadora de Brasília, né, da Universidade Federal de Brasília, a Valesca Zanello, que estuda, né, essa construção de gênero, ela fala que o homem tem um dispositivo da eficácia, né, nessa construção de gênero. O que é isso? Então é isso, o homem aprendeu a ser muito eficiente. Né? Então ele vai ser... Isso tem a ver com o trabalho, então ele busca sucesso, né, carreira e tal, e tem a ver com a questão sexual também. Né? O homem tem que ser bem sucedido, então profissionalmente e sexualmente. E leva, né? Tudo isso é o que vai levando essa coisa. Então não tem de... Apareceu, resolve, não sei o que. O homem não... Né? E claro, a gente pode entrar daqui a pouquinho, mas eu acho que já dá para perceber o quanto esse aprendizado, né? Que tem a ver com a construção, né, do gênero, ou seja, em ser homem, como isso vai afetar diretamente a relação, né? Uma relação, a gente está falando aqui, por exemplo, com as mulheres, né? Uma relação heterossexual ou relações de amizade, outro tipo de relação entre homens e mulheres, porque as mulheres têm outras, né? São outros aprendizados na construção do que é ser mulher. Então, as mulheres, né? Claro, a gente tem os dispositivos também, né? Que dão trabalho pra gente, aí é como os homens dão pra eles. Mas em relação a esse espaço de emoções e comunicação, a mulher tem mais permissão, né? De sentir, de pedir apoio, de chorar. Os homens não pedem apoio, os homens não falam sobre as questões importantes deles. E essa é uma das grandes causas de sofrimento masculino, que nem se fala, a gente não fala sobre isso. Né? Então, tem taxas, né, altas de suicídio, se a gente olhar, os homens se suicidam mais do que as mulheres. Então, assim, isso não só no Brasil, né, no mundo. Então, e tudo isso tem muito a ver com esse aprendizado sobre emoções, que vai refletir né, na forma que os homens se comunicam ou não se comunicam. Ou não se comunicam. Exatamente. E aí tem uma série de questões, só fazendo alguns parênteses dentro do que você traz, né? Essa questão dessa funcionalidade do masculino e do feminino, né? Desses modus operandi. Como é que a mulher atua, como é que a mulher age, né? O que é esperado no universo feminino, o que é aceito socialmente. E o homem não. Olha só, e não tem permissão, mas essa não ter permissão externa, né, pela sociedade, mas ele pode quebrar isso. Depois vamos falar de autoconhecimento. Exatamente. Ele não precisa ficar no ciclo. E nos encontros aí que a Tainá daqui a pouco vai falar, que sempre acontece todo mês, é muito bacana. E eu me lembro inclusive do último, que o homem lá do grupo, ele dizia isso: olha, eu ia falar, mas depois me seguro, né? Eu seguro porque... Bom, um homem falar disso, falar de emoção, ia ficar chato, até entre os colegas de trabalho, não é muito legal. Mas ele começou a romper isso. Por que não? Eu vou falar assim e mostrar meu sentimento, porque não tem nenhuma lei que impeça que os homens não possam falar. Agora, a pergunta é, se eles não falam, se eles não colocam para fora, não tem essa permissão que o feminino tem, para onde que vai isso? Essa fala não... expressada. Para onde que vai? Eu acho que a gente pode até fazer a pergunta para quem está escutando a gente. Óbvio, eu não quero fazer generalizações, mas a gente, né, tem alguns caminhos para onde vai essas emoções reprimidas. Né? E como você falou, eu também, quando, né, trabalho nos grupos, individualmente também, né, com homens e tudo, essa é a principal característica. Por exemplo, os homens que vêm para o espaço terapêutico, né, então esse lugar de não consegue... É muito curioso, né? A gente está falando sobre esse tema nessa Semana do Homem, porque essa semana tive essa experiência, né? Como cliente, por exemplo, e uma pessoa que racionaliza bastante, entende bastante os processos, né? Mas não consegue... E está tão apartado dos sentimentos, não consegue sentir. É uma coisa tão curiosa, né? E para mim também, que sou mulher, né? E sou super engajada nesse caminho, sou terapeuta e tudo, mas quando eu atendo homens, eu vejo isso. Então, dizer... Como é que você se sentiu em relação a isso? E aí ele começou a trazer pensamentos, né? Ah, eu senti que isso aqui não tá certo. Eu falei, não, beleza, isso aqui não tá certo. Mas como você se sente? E aí nomeei. Você se sentiu triste em relação a isso? Frustrado, talvez? E aí ele me olhou, Patrícia, assim, meio, né? Assim, meio desconcertado. Assim, aí ele falou, pode ser que eu tenha sentido essas coisas, assim, mas muito rápido. Não tô sentindo mais, não, assim... E aí ele se deu conta e nomeou que eu não consigo te dizer o que é sentir isso, né? Então, tem um lugar para onde que vai. Então, o homem desenvolve, né, essas respostas. Isso tem a ver com, né, com construção de personalidade e tal. Que isso vou usar aqui uma expressão, né? Uma metáfora, meio uma capa protetora, né? Então, assim, racionaliza demais, é isso que eu falei. Então, não, isso aqui... E aí também tem, às vezes, esses discursos...
né? Não é o caso dessa pessoa, mas a gente vê muito entre os homens, isso não importa. Então, precisa repetir um discurso para se convencer a si mesmo que tem que ficar apartado das emoções. E, obviamente, como eu falei, isso é causa de sofrimento emocional, psíquico. Então, tem um adoecimento que muitas vezes, na maioria das vezes, não é visibilizado. Porque justamente o homem não pode mostrar as emoções, né? E não pode conversar sobre. Os homens ainda, por exemplo, no campo terapêutico, ou como a gente vai falar daqui a pouquinho, um pouquinho mais, né? No campo do autoconhecimento, a gente vai nos grupos, a gente vê no nosso grupo, nós temos ali em 20 pessoas, hoje, uma vitória. A gente tem 3 homens que têm uma regularidade, que participam do grupo. E costuma ser assim, não só na comunicação não violenta, mas em muitos outros campos. Homens que estão buscando, porque já entenderam que não é saudável. Engraçado, né? Que um desses encontros que acontece todo último sábado do mês. Se você ainda não foi, eu não sei por quê. Vai saber aqui. E foi engraçado que entraram, eu lembro num dos episódios, 2 homens entraram, aí ficou todo mundo assim olhando para eles, aí perguntou, será que você está no lugar certo? Aí ele falou, não é o curso tal, porque nesse espaço onde acontece tem outras atividades. Ele falou, não, na verdade, realmente eu entendo o curso errado. Agora, por que houve a desconfiança de que ele estava no lugar errado? Pois é. Por ser talvez homem. Com certeza. E que não procura muito esse tipo de espaço. Então, será que ele está no lugar certo? E realmente ele estava, né? E a gente até convidamos, falou, ele falou, não sei se lá, estou atrasado. Se você estiver lá atrasado, você pode ficar aqui com a gente, será muito bem-vindo. Serão, né? Eram 2. Mas aí quando vê muitas mulheres assim, até, já dá uma assustada. Então tem esse lugar, né, do adoecimento e tal. E, claro, tem um lugar que a gente precisa falar, que é o lugar, né, as emoções mal trabalhadas, que não são acolhidas e tudo. Tem aqueles episódios, né, que a pessoa contém, e emoções é algo natural, importante, humano, e elas vão aumentar e acaba extravasando. Então, a gente precisa falar sobre isso, né? E a gente pode nomear aqui sobre a raiva, né? E a expressão. Por isso, por exemplo, a raiva para a comunicação não violenta, a gente chama de sentimento guarda-chuva. É um sentimento que, por trás, porque guarda-chuva tem vários outros sentimentos, quando a gente vai aprofundando nas situações que geram a raiva, várias necessidades insatisfeitas. Mas, exatamente, muitas vezes a pessoa chega no estado, né, de raiva e tudo, porque tem muita coisa que não está sendo cuidada. É o que ela manifestou primeiro, é o que disparou. Não, uma resposta que surge desse lugar de não tá acontecendo nada, não tá acontecendo nada, não tá acontecendo nada. Chegou a hora que as minhas emoções vão falar, não, peraí. E aí isso vem como raiva. E a questão da raiva, o sentimento em si, a gente fala, nenhum sentimento é negativo. A questão é que a raiva é um sentimento que tem energia de ação. Exatamente porque ela surge quando algo, né, ou foi acumulado, ou a gente recebeu um estímulo, ou sofreu uma violência, alguma coisa que é extrema, e o corpo, o organismo vai dizer, não, tenho que me proteger agora, né? Tem também uma urgência, às vezes, na raiva. E é por isso que a raiva tem tanta energia de ação. Nessa energia de ação, é uma energia normalmente de defesa, de fuga, né? De proteção. A gente pode ter episódios aí falando de relacionamentos de violência, né? De agressividade. E esse é um dos grandes motivos pelos quais é muito importante os homens, né, começarem a buscar esses espaços de autoconhecimento, espaços em que sim eles possam falar, em que sim eles possam sentir, acolher as emoções, desaprender, né, eu falo essa besteira de que não pode sentir, não pode chorar. Eu adoro quando eu entro em espaços, eu trabalho mais em espaços com homens, eu falo dentro do corporativo até, né, porque às vezes as equipes são muito masculinas, óbvio, também tem as questões por trás disso. Mas é isso, o curso, eu falo, livre, lá no nosso grupo, vem 1, 2, 3. Mas quando tem a oportunidade de entrar num espaço que tem homens e faço os mesmos convites e para as emoções, então você vê que os homens estão abertos. Mas isso precisa de um ambiente seguro, alguém está provocando ali, facilitando aquela conversa. Porque se ele, no grupo de amigos, por exemplo, traz essa conversa, e essa é outra queixa que a gente pode falar mais daqui a pouco, que alguns homens trazem pra gente, eles não são bem recebidos pelos outros. Isso, e algum outro dia vi um comentário do próprio homem dizendo, gente, é difícil ser masculino e ser homem nessa sociedade agora, porque é muita cobrança, muito não pode, por exemplo, o homem não pode ter um cachorrinho, né, aquele fofinho, mas que a mulher gosta, isso é coisa de mulher, o homem tem que ter um pitbull, ele estava comentando assim, o homem tem que ter cachorro forte, cachorro
Por que não? O homem não pode, por exemplo, a pessoa comentava nesse nível, pedir um café com creme? Gente, pelo amor de Deus, isso não é coisa de homem, o homem tem que pedir um expresso. Quer dizer, até na hora de se alimentar, o homem não pode dizer que está com dor. Então, ele tem o quê? Está ferrado, está com dor de coluna, não pode ir ao médico mostrar suas vulnerabilidades. O homem também adoece. Então, se ele vive numa sociedade onde ele não pode nem dizer que está com uma dor, ele vai guardando, e uma hora isso vai sair, talvez pelo viés da raiva, da violência, às vezes não só a violência e a agressividade na fala, na comunicação, mas nas vias de fato, não? Então é isso. E lá na terapia comunitária integrativa, qual também tem um pouco de acesso, fala muito isso. Quando a boca cala, os órgãos falam. Com certeza. Vai sair, às vezes, vai somatizar. Exato, é isso. Ou sai, né, nessa expressão raiva, de agressividade e violência, e às vezes realmente, né, e a gente vê isso na nossa sociedade o tempo todo, ou que a gente fala, né, que é o adoecimento, né, porque às vezes a gente não expressa, não libera pra fora, o que você trouxe agora, vai adoecer. E esse adoecimento do homem tem esse agravante, como eu trouxe, ele é silencioso. Né? Por isso que às vezes você vê muito isso, né? Em casos, né, graves, como o homem aqui, suicídio, tudo, o homem tá, e você fala, nossa, o que aconteceu? Ninguém sabe o que aconteceu, ninguém viu nada, ninguém percebeu nada. Tava ótimo porque trabalhando. O homem tá escondendo o sofrimento psíquico. Pro homem procurar, ainda bem, óbvio, isso tá mudado, né? Nos últimos anos, ainda bem, a gente celebra muito, mas no próprio espaço terapêutico, como eu trouxe. Muito menos homens buscam o espaço, tanto da terapia quanto do autoconhecimento, né? Que o nosso grupo é um grupo, né, através da CNV, autoconhecimento, desenvolvimento. Então, esse tipo de espaço, acho que esse é o primeiro passo. Esses espaços hoje estão muito disponíveis. O homem precisa ir atrás, precisa buscar. E eu, como terapeuta, né, vejo isso, não menos homens chegam, e muitos homens já chegaram, por exemplo, na terapia, vão ali, né, e a terapia vai fazendo esses convites. Quando começa a tocar nesse espaço emocional, o homem foge. Aí ele quer cair fora. Não, porque tem tanto medo e no sentido de tanto desconhecimento desse mundo interno, né, dessas emoções, que ele fala, não, eu não quero olhar para isso. Então, era a terapia isso, então eu vou me embora, minha vida, e fica ali no resolutivo de novo, né? Agora, a curiosidade, eles chegam para você por quê exatamente, né? Para uma terapeuta que tem um foco na comunicação não violenta. Quando ele chega até aí, quais são as demandas? As demandas. É uma ótima pergunta, Patrícia, porque, efetivamente, as pessoas que chegam para mim, né, sobretudo no espaço individual, nos grupos também, né, sabem a abordagem que eu trabalho, tudo. Os homens que chegam para mim, até hoje, né, a principal demanda é uma consciência. Eles já chegam conscientes disso que a gente está falando. Eles chegam para mim e falam, tá, eu procurei você porque eu percebi que eu não sei nada sobre os meus sentimentos. Eu não consigo sentir nada, sou desconectado das emoções. Alguns deles vieram, isso já aconteceu mais de uma vez, né? Graças, né, vamos dizer assim, ao relacionamento, né, às conversas com as parcerias, com as companheiras, com os companheiros, e dizer, olha, isso aqui não tá legal. E aí eles reconhecem, nossa, é mesmo, mas eu não tenho ferramenta nenhuma, né? Eu não consigo nem sentir, não sei, e aí vem... tá difícil no relacionamento. Exato. O companheiro sempre diz, olha, mas você não conversa, você não dialoga, eu não consigo manter um diálogo com você. A relação tá indo ladeira abaixo, e se a gente não parar para conversar, para resolver isso, não vai rolar. E aí ele diz, bom, então, preciso olhar para isso, né? Exato. Então, e é o que eu disse, vem daí, óbvio, não são todos que, né, abandonam a terapia, ainda bem, mas é dizer, ainda que vem por aí, né, alguns seguem fazendo trabalho, e já aconteceu de alguns, como eu falei, quando ele fala, eu quero, olha, né, aprender de novo a sentir, eu falo reaprender a sentir, a CNV também ajuda a gente com isso. Mas aí quando começa a tocar ali, por que, gente, sentir, né? Eu sei que a gente já falou aqui em outros encontros, mas estamos falando muito hoje, então é importante trazer o conceito. Para a comunicação não violenta, os sentimentos são apenas mensageiros das nossas necessidades. Ou seja, quando eu sinto, por exemplo, né, uma tristeza, isso quer dizer que no episódio, né, que me levou a sentir tristeza, às vezes isso é alguma coisa que a minha companheira fez ou falou e eu me senti triste. Isso quer dizer que aquilo que o outro fez, né, levou ali ou estimulou a insatisfação de alguma necessidade minha, né? Ou seja, sei lá, eu queria companhia, queria carinho, queria respeito, queria atenção, né? Enfim, muitas necessidades. E por isso eu senti tristeza. Então, assim, esse primeiro passo de normalizar o sentimento, falar, tristeza é só isso.
Né? Então, eu também acredito muito, né, que a comunicação não violenta, ela e eu sou super fã, né, independente aí dessas questões de gênero, mas da gente fazer as pazes com os nossos sentimentos. É um caminho mais suave, porque a gente tem medo dos sentimentos, porque a gente acha assim, não, eu vou falar que eu tô triste, vou entrar... Né? Eu vejo muito isso nos homens, no espaço terapêutico. Quer dizer, começa a entrar assim numa história que ele começa a sentir a tristeza na hora né, no momento terapêutico, ele diz: não, vamos mudar de assunto. Parece que é como uma pessoa que está falando. Se ele fosse desabar ali na sua frente, começar a chorar literalmente, para ele seria impossível. Pode. Não, e eu acho que a não vou lidar com sensação isso. que eu, né, vendo, né, acompanhando esses homens, eu tenho a metáfora, né, de imagem que vem na minha cabeça, essa coisa de que parece que a pessoa começa a se afogar, assim, você tá no lugar e a água tá subindo, sabe? Vai se afogar, e ele tá ali, ó, falando, a emoção entrando, aí ele sai da emoção e fala, não, e quer mudar de assunto, e tudo bem, a gente vai respeitando esses ritmos, né? Mas tem esse desafio. E por isso também o caminho do autoconhecimento, para o homem de desenvolvimento, ou o caminho terapêutico, ele é uma grande jornada, né? Claro que tem suas exceções, homens que estão mais abertos, já fazem um trabalho mais anos por outros caminhos, mas costuma ter que passar por a superação desses desafios, sabe? Dizer, preciso sentir, tá tudo bem. Uhum. E como furar essa bolha, né? Quebrar essa barreira do não posso. Ou seja, eu tô em sofrimento, tô triste, tô com alguma situação que tá me machucando, tá doendo na minha alma, e eu não posso falar sobre isso. E quando eu vou falar sobre isso, a emoção vem, que é a oportunidade ali de eu trabalhar, limpar, me sentir mais leve, vem um outro pensamento, sei lá, alguma crença que reprime de novo. Então é muito cruel também com o universo masculino. A gente fala que o homem é violento, homem não faz isso, não faz aquilo, não se cuida. De onde veio isso também? São consequências desses aprendizados culturais, né? E é importante, eu gosto muito, né? E através da comunicação não violenta, eu falo aqui, já falamos outras vezes também, integrar as dimensões, né? O que é isso? Então, olha, dimensão sistêmica são esses aprendizados. Então, o homem aprendeu a ser assim. Né? E isso não quer dizer que eu estou justificando as ações, né? Sim. Isso, os impactos lá na frente, mas é dizer, nossa, tem esses aprendizados. E o próprio homem precisa se dar conta disso, precisa ter consciência para não seguir reproduzindo. Porque se eu não dizer, não, isso é... por exemplo, né, o homem que abre a boca e diz, não, porque isso aqui é coisa de mulher, não, porque tem que ser assim mesmo. Ele está reproduzindo esse discurso que, no fundo, faz mal a ele mesmo. Faz mal a ele, faz mal aos outros, faz mal aos relacionamentos, faz mal à sociedade. Então, assim, o homem precisa, no campo do sistêmico, desconstruir essas narrativas. É fácil, como a Patrícia acabou de dizer? Não, porque se eu sou um homem e decido, eu acompanho muitos homens nesses movimentos. Eu decido quebrar essa bolha, decido, né, fazer esses movimentos, desconstruir tudo isso que eu aprendi. Ele sai lá fora, os amigos dele não necessariamente estão no movimento desconstruindo, né? Não estão se questionando. Então, assim, ele vai receber essa maré contrária, mas ele tem que ser firme, tem que se comprometer com o próprio processo. Esse é o seu primeiro passo. Né? Então, falar da dimensão do aprendizado. Aí tem a questão das relações, né? Que a gente já nomeou um pouco aqui. Então, como isso impacta as minhas relações, como é que eu vou treinar? Aqui está o aprendizado da comunicação muito forte, né? Sim. Porque uma questão que a gente não falou aqui ainda... Vamos falar no próximo bloco, daqui a pouco estamos finalizando. Então, mas diga logo qual é a questão, para eu já saber. A escuta. Homem não sabe escutar, e que difícil é para o homem aprender a escutar. Dizem que não, que o homem escuta, assim, que é a mulher que fala bastante que não ouve. Isso daqui a pouquinho. Então, homem escuta ou não escuta? O homem fala mais, o homem comunica. Daqui a pouco, então, no próximo bloco, os homens também são convidados a trazer as suas perguntas e as suas falas também aqui no programa Estonia. Não é um espaço de julgamento, mas de construção de uma relação melhor. Estamos de volta aqui no Papo Sintonia da sua Cardeal FM, também ao vivo no canal do YouTube. E você que está aí, ao vivo, acompanhando, ouvindo, também interaja, porque esse papo aqui é uma via de mão dupla, né? Falamos aqui com nossos convidados, hoje com a Taina Meirelles, comunicação não violenta, ela que é treinadora de CNV e tem também um projeto também de formação para quem quer aprender a lidar com a CNV na vida e também atuando nessa área. E estamos falando hoje sobre a dificuldade dos homens de estar em espaços de autoconhecimento e de se abrir a essa proposta, e às vezes também a dificuldade na comunicação. No bloco anterior, ficamos com uma questão. O homem sabe ou não sabe escutar? E parece já que é uma questão meio polêmica, né? Porque tem esse lugar de dizer, se o homem fala pouco, né? Então a outra pessoa está falando, a mulher está falando, o homem está ali, ele está ali escutando, parado, escutando. Ela fala, não para de falar e eles estão ali escutando. Eles estão escutando. Eu falei, mas será que está escutando mesmo? Porque a questão, óbvio, quando eu falo de escuta aqui nesse quadro, eu estou falando da escuta
eficiente dentro da comunicação. E o que é escutar? Não é estar parado, calado, olhando para outra pessoa. Né? Porque se eu estou devaneando aqui nos meus próprios pensamentos, ou já estou julgando o que o outro está dizendo e tal, às vezes eu espero esse julgamento, às vezes não. Nenhum desses, né, nesses momentos eu estou escutando. Escutar é realmente compreender o que o outro está dizendo. E se dispor a trazer, né, e validar, principalmente quando a gente fala de escuta na comunicação não violenta, e a gente aprende, né, no nosso grupo, uma das principais práticas nossas, né, ou práticas é aprender a escutar, é desafiante para todo mundo, não só para homens, também para mulheres, né, enfim, mas quando eu tô falando aqui de relações, né, e vou trazer nesse campo, né, do afetivo sexual, relações heterossexuais, eu vejo nesses movimentos de alguns homens que querem, né, como a gente falou, serem aí aliados nessa desconstrução, né, do patriarcado e tal, não sei o que. Eu falo, gente, uma das principais coisas que o homem precisa fazer, e eu diria que talvez a mais importante, é aprender a escutar as mulheres. Escutar, de verdade, é isso, compreender em lugar de se defender, porque eu tenho muito essa experiência, por exemplo, você vai dizer algo, o cara fala, não, eu quero escutar. Você vai falar, e aí o outro começa a se defender ou a se justificar. Isso é uma ação comum que isso representa. Não escuta. Isso não é escuta. A escuta é, isso é o que você está dizendo, é a compreensão do mundo do outro. Não é sobre mim. Quando eu tô ouvindo você, Patrícia, falar algo aqui sobre a nossa relação, e eu já tô aqui, não, Patrícia, mas é porque isso... eu não tô te escutando, percebe? Então, a escuta, ela vem antes. Eu preciso validar, escutar. E a gente traz para ação, inclusive, não é só o que entra pelo ouvido, que é ouvir, não é ou escutar. às vezes até diz assim, já sei o que ela vai dizer. Ela vem de novo com essa conversa de novo. Eu já escutei isso tantas vezes, só dizendo, tô ouvindo. Tá bom, próximo assunto. Exatamente. E não tá afim a isso, porque não escuta, não vai olhar para a questão, não vai olhar para o que realmente importa, para poder transformar, né, algo que não tá bacana ali naquela relação, naquela situação. Porque tem esse lugar da ausência de escuta. Eu indico mesmo, e esse é um projeto aí que em algum momento a gente vai colocar em prática, eu falei, criar um grupo de escuta só para homem aprender a escutar mulher. Que é fundamental, essencial e urgente. Eu olho assim e falo, gente, né, na sua vida. E eu falo, mulher também isso, seus filhos, né, sua mãe, suas amigas, tem uma dificuldade, porque você até trouxe, né, em algum momento, a intenção da gente, quando a gente fala de uma sociedade, né, que está toda estruturada em cima do patriarcado, né, que significa os privilégios, né, o homem tem privilégio e poder sobre a mulher, estruturalmente. Aí, quando a gente traz alguns temas, como esse papo que a gente está tendo aqui, por si só, muitos homens já se sentem meio afrontados ou meio, né, acusados, culpados. A gente fala, não é sobre isso. A gente quer apoio, né? A gente quer igualdade. Então, a gente está falando de questões aqui, como eu disse, não é só o que acontece hoje com o homem, né? Essa questão que a gente já falou aqui das emoções, da comunicação, tá? Essas dificuldades, desafios. Não é ruim só para os outros, é ruim também para os próprios homens. Então, a gente precisa caminhar junto. E caminhar junto, vou já pular para esse ponto aí, depois, né, ver o que você quer trazer, Patrícia, mas falando dos passos de autoconhecimento. Sim. Então, aí, as mulheres buscam muito. Então, assim, no individual, a gente falou do sistêmico, entendemos como operam essas questões. Precisamos todos contribuir, a gente precisa junto mudar, né, esses cenários. As mulheres têm buscado, né, desenvolvimento. Isso não é da agora, então, nos espaços de autoconhecimento é um monte de mulher, nas terapias um monte de mulher. Você pode trazer aqui várias abordagens, eu sei que você, né, entrevista aqui, tem contato com pessoas que trabalham com abordagens diferentes. Pode ver, todo espaço é espaço feminino. E aí você diz, ok, cadê os homens? Então, os homens precisam fazer esse movimento. Seja, né, em grupos, claro, não tem uma coisa que é certa ou que é melhor, buscar alguma coisa que faça sentido para si mesmo, né, que seja mais fácil nisso, depois, porque isso vai lidar com questões desafiantes, vai aprofundando, mas busquem espaços né, para ter esse apoio, para ter essa desconstrução, para ter essas reflexões também sobre esses aprendizados, né, que estão aí na sociedade. Porque se o homem olha para tudo isso, a gente está falando, e quando eu falo a gente, né, a gente está falando de redes sociais, a gente está falando de mídia, né, de jornal, de tudo, que falam dessas questões que a gente está trazendo aqui continuamente. Se o homem vê tudo isso, ele fala, não, é verdade, a sociedade é assim. E aí ele só fica com a informação e não faz nenhum movimento, aí fica difícil transformar, né? Então assim, tá bom, agora que eu sei, se faz sentido, se eu quero, né, me sentir melhor,
Eu quero, né, ter outro acesso às minhas emoções, eu quero me relacionar diferente, eu não quero, né, explodir com atitudes agressivas, eu quero contribuir mais, eu quero dividir tarefas domésticas. Se o homem tá olhando para essas coisas com seriedade, ele precisa dar um passo, né? Ou vários, mas assim, começa com um. Qual é o espaço que pode ali te ajudar primeiro, tal? Eu tenho visto os homens, né? Alguns, óbvio que eu não tenho essa amostragem, porque a maioria não se aproxima, mas os homens costumam se aproximar do autoconhecimento, na minha experiência, começam com leituras, assim, né? Ele lê um livro, aí lê outro, né? Os homens que chegam a mim, normalmente assim, ele chega já leu, as mulheres não, às vezes não leram ainda nada, leram um livro, já tá no grupo. Os homens leram todos os livros, para depois ele começar a ir no grupo. Tudo bem, é um começo, né? Mas é isso, para vocês verem como o homem tá acostumado a essa coisa do racional, do resolver. Então, não, vou ler. E também não se expor, né? Porque eu tô lendo ali, eu sozinho. Quem sabe eu mudo só lendo. E aí, às vezes, ele vai lendo, ele percebe que, pô, preciso de algo mais. Preciso praticar, preciso viver, ou preciso falar, né? Aí, desse espaço mais terapêutico, precisa entrar em contato. Mas é uma forma que os homens têm se aproximado, eu vejo bastante isso aí. Essa dificuldade, né, do homem se permitir, se expor, mostrar vulnerabilidade, é uma coisa, talvez, que seja difícil para o homem. Esses espaços terapêuticos, a gente fala muito isso, das nossas dores, daquilo que a gente não está conseguindo fazer, das nossas frustrações. E parece que para o homem, foi colocar na sociedade, o homem tem que ser aquele que dá certo, que traz resultado, que mantém as coisas, que tudo precisa estar ok, o homem tem que estar ali. Ai, Deus lugares, se não tivesse um homem, né? Não tem isso. Esse muito também vai, aí, outro assunto, muito ligado da desvalorização do feminino. Não, o homem tem que ter aqui, tem que trazer um homem, tem que ter um homem aqui, porque se der alguma coisa errada, quem vai resolver? Sociedade, né? né? A sociedade traz. Então, ele precisa estar sempre alerta, ativo, desperto, pronto, disposto, determinado. E ninguém vive assim, ninguém é um superman, vai ver 100% do dia. Tá, e quando ele é demitido da carreira? Ele não vai chegar em casa como, ok, tá pra tudo frente, certo. tá tudo certo, amanhã eu procuro. Não vai. E quando ontem, essa semana, a gente estava falando também sobre a questão da sexualidade e da saúde masculina. Muitas vezes, quando o homem ele tá com problema de disfunção, né? Erétil, o homem ele não tá o tempo todo ativo, viril, pronto. E quando isso acontece, é muito difícil. Isso se sente ele buscar né? ajuda. Aí vai para esse espaço de fracasso. Ele e não aí, vai, porque ele não vai buscar nenhum vai. médico, porque ele não admite que ele falhou. Exato. Que ele falhou, né? Então, ele não pode falhar em nenhuma hora, Os homens não principalmente cuidam naquela. da saúde. É muito interessante, né, Patrícia, Sim. tocar nesse ponto, porque como a gente falou, a proposta é, vamos falar de comunicação. Né? E você que está ouvindo, a gente está percebendo, tudo está interligado. Tudo está então, interligado. O homem não cuida da saúde, então tudo tem a ver com esse aprendizado social. De falar, né? Que não De é falar. saudável, não está saudável para ninguém, mas falar, numa sociedade, né? O patriarcado não é saudável para todo Não está mundo. legal, não. Essa misoginia também que a gente está falando. Exatamente, a misoginia que é também, né, das características dessa sociedade, né? Para quem não sabe o que seria esse termo, misoginia. Que representa ódio às mulheres, né? E aí, consequentemente, a tudo que é tido como feminino, né? Por isso que a Patrícia falou no outro bloco, né? O cara tem um cachorrinho assim, ou toma um café com creme, não sei o quê. Se não pode fazer nada ou seja, o homem é criticado por qualquer comportamento que se assemelha ao que é feminino. Então, se ele é sensível, se ele cuida das crianças, se ele arruma os filhos para ir para a escola, ele não pode. Ele é quem cuida da limpeza da casa, cuida das plantas. Quando a gente tem uma visão negativa sobre isso, a gente está falando do traço misógino, que tá também, né? Em nós, porque nós todos fomos, né, crescemos e fomos educados e vivemos nessa sociedade. É importantíssimo a gente reconhecer para mudar. Ninguém muda aquilo que não reconhece. Porque são diz, não, eu não sou assim, né? Eu não sou, a misoginia não está em mim, o machismo não está em mim, o racismo não está em mim. E a gente precisa entender que numa sociedade como a nossa, a gente está falando de, né, de estrutural, de estruturas, de violências estruturais, tudo isso está em nós. E o primeiro passo é a gente reconhecer, como eu disse, depois se comprometer a mudar e fazer algo. Encontre as suas estratégias, mas é necessário, né, que cada pessoa dê um passo à frente. Já passamos dessa página 1, né, que é do reconhecer, do entender realmente não está funcionando, essa violência, essa falta de diálogo, essa misoginia, esse ódio às mulheres. Quando a gente fala, isso é coisa de mulher. O que está por trás dessa fala? Quando fala mulher. Então, isso é coisa do quê?
fracassada, do frágil, do que não é resolutiva. Então tem uma série de pejorativos aí e de questões ligadas ao feminino e que às vezes o homem nem concorda, não. Eu acho sim que a mulher é forte, que a mulher pode, que a mulher é de igual a igual, mas ele não fala. Principalmente nos espaços masculinos, porque já sabe que vai ser massacre. Ih, tá defendendo a mulher também é mulherzinha. E esse ponto é um ponto importantíssimo, né? Eu acho que é uma outra estratégia, precisam caminhar junto, a gente já falou, o homem buscar, né, os espaços em que ele possa se desenvolver, né, voltar a sentir, enfim, se desconstruir, refletir, etc. E também isso que você trouxe, Patrícia. A gente fala muito, né, quando a gente fala de feminismo, da necessidade dos homens aliados, né? E é importantíssimo. Então, assim, isso tem a ver com isso que você trouxe. Os homens começarem também a se posicionar diante de outros homens, né? Se posicionar diante das violências que eles veem, que eles, né, isso participam ali, ou testemunham, né, na verdade, em algumas situações, grupos, né, os ambientes... eu não tenho acesso, mas assim, né, lendo e escutando pesquisadores que trabalham nessa área, dizer que os grupos de homens de WhatsApp, TikTok, diz que são os ambientes mais misóginos que você pode imaginar, né? Então o homem tá lá e dizer, gente, né, como é que é isso? Eu, por exemplo, até falando, eu me lembrei, vou contar, às vezes eu trago minhas histórias aqui, acho que elas ilustram bem. Eu passei por isso uma vez num relacionamento com um homem que, assim, de verdade, a minha convivência, desde que eu me conheci, eu digo até hoje, foi, assim, um relacionamento, tive outro também, esse um outro relacionamento em que eu não vou dizer nenhum machismo, porque é isso, né? A gente também tem coisas que a gente não percebe, mas, assim, mais saudável no campo de igualdade de gênero, assim. Foram só relações, né? Uma relação muito saudável nesse sentido, de divisão, de tarefas domésticas, a gente morou junto, tal, de conversa, diálogo, tudo ótimo. E um belo dia, eu não lembro como foi, mas eu descobri que ele tinha um grupo desse aí de homens, de WhatsApp, e tinha essa coisa mesmo, de mandar pornografia, não sei o que foi. Quando eu descobri, menina, eu dei um escândalo, Patrícia. Eu disse, o quê? Eu digo, você? Porque era assim uma coisa tão destoante, né? E aí ele disse assim, não, mas assim, são os amigos, né? Não sei o que lá, não, porque mandar... Aí aquela coisa que, outra vez vou referenciar aqui, né? Porque não fala minha Valesca Zanella, que ela fala sobre o silenciamento dos homens. Os homens aprendem a se silenciar para proteger os outros. Sim. Então, ele diz assim, não, eu não tô de acordo, não compartilho. Mas também não vou dizer, vai gerar um mal-estar, aquela coisa de passar o pano pro outro homem, né? E ficam assim... E falando de comunicação, falam, é isso, os homens precisam falar. Porque eu tenho certeza que, assim como ele, outros tantos, um grupo, eu não sei quantos homens estão lá, tenho certeza que alguns não compactuavam com aquilo. Mas o homem fica calado. Então precisa se posicionar e precisa falar. O homem precisa incomodar outros homens. É isso que a gente está falando, porque para que haja mudança, a mudança vem do incômodo, faz parte. O momento está clamando por isso, né? A sociedade, esse momento que estamos vivendo de abertura, de mudança, nas relações, gente, de não ter essa competitividade, homem, mulher, quem pode mais, empoderamento feminino e enfraquecimento masculino, não é sobre isso. É de viver essa cooperação, mais do que essa competição, né? Essa cooperação. Olha o que você falou, um relacionamento que era ótimo. Conversava, e essa pessoa que tinha esse lado A aqui no relacionamento, de verdade, vendo isso, tinha que ter um lado B para se conectar com outros homens. E é muito curioso, né? Pra falar, quer dizer, o campo de conexão com os homens, infelizmente, é outro reflexo da sociedade, como, né? Não é que seja só isso, mas ainda é muito isso, esse campo da misoginia, da pornografia, né? Desse lugar da sexualidade, da diminuição das mulheres. Então, um grupo de homens é isso. Eu falo, gente, e se você vai conversar com um homem, como eu falei, os homens chegam nos espaços terapêuticos, quer dizer, normalmente é isso, o cara já está consciente, ele vai falar, não, eu não acho legal, mas... É isso mesmo, é como se fosse uma naturalização e a gente precisa desnaturalizar isso. Precisamos romper realmente com essas questões, com essas estruturas. Agora mesmo, vimos recentemente, né? Desculpa, dentro do espaço de trabalho. A mulher estava trabalhando, ela é casada, ele também. E o chefe, né? Acho que o gerente do supermercado, essa notícia saiu essa semana, deu um beijo na boca. Depois ele falou assim, não, mas... Aí perguntaram, bom, será que eles têm um relacionamento? Já estava rolando um caso ali. Ele mesmo confessou que não tinha caso nenhum. Ele que... Do nada, ele mesmo disse que nem ele sabia, não conseguia nem elaborar o que aconteceu aqui. Que eu peguei essa mulher e beijei. Que permissão eu tive para fazer isso? A funcionária do mercado. E ele disse, bom, foi uma coisa de momento.
de momento. Então, esses espaços até terapêuticos, para que os homens não cheguem a esse ponto, ele Claro. perdeu o emprego, justa causa, anos de trabalho, criou um problema no relacionamento, porque ele também era casado, na vida dele e da dela, foi exposto na televisão. E olha então, isso. foi por conta de um beijo que nem ele sabia por que ele fez aquilo. Exato. E Então- é ótimo você trazer isso, né, Patrícia? Porque se ele realmente não sabe, Ele disse, foi um momento. ele precisa elaborar. Onde é que ele vai elaborar isso que aconteceu? Nos Né? espaços. E de agora não só o autoconhecimento. que levou ele a fazer isso, como as consequências, os impactos, porque os impactos estão aí. E Estão com aí. certeza esse homem hoje está em sofrimento. Total. Porque está E- tendo que lidar com tudo isso. Onde ele vai elaborar? dizendo, Deus, o que eu fiz? Um beijo, meu Deus, minha vida toda, meu trabalho, minha carreira, minha profissão, minhas finanças, minha família. Foi tudo por conta de um ato que eu nem mesmo eu sei por que eu fiz. Exato. O que me levou, às vezes, essas conversas, esses grupos do machismo ali, que tem que ser assim. Tem que provar, e vai ficando, como eu falei, tá imbricado, né? Vai ficando coisas no inconsciente. Então, claro, numa vez pessoas são violência, como a gente diz, eu, né, e já trouxe aqui, a gente não acredita que o outro é o mal, não sei o quê. Ele aprendeu a ser Aprendeu a ser Ao mesmo assim. tempo, a gente não vai passar o pano e dizer, ok, você aprendeu, é assim, vem cá, querido, beleza, tá aprendido, vamos mudar daqui pra frente? Porque se eu simplesmente continuo, né, nesse fluxo, eu continuarei fazendo, né, exercendo impactos negativos na Negativos, sociedade pra e na mim- minha própria vida. Para mim, em primeiro lugar, porque esse caso desse homem, bem emblemático, né? Não, infelizmente não é um caso isolado. Quantos homens passaram por isso, passaram da linha, por uma crença que tinha que mostrar, que tinha que provar, e foi provar isso, e a sua vida, e às vezes, depois ele pensa, bom, hoje, talvez ele repense esse posicionamento e diga, realmente não acredito mais que possa beijar uma mulher, invadir esse espaço do corpo, e não dá em nada, porque para mim teve muita consequência. E que bom que ele pudesse comunicar isso e dizer, olha, homens, colegas, companheiros, não é bem assim. Olha o que aconteceu comigo. Não é bem assim. O mundo mudou, a sociedade está mudando, as coisas estão mudando, e ou a gente muda ou a gente sofre. Isso. E é importantíssimo trazer, acho que a última coisa assim que eu quero, né, trazer para amarrar tudo, que é o seguinte, você falou, tá bom, tem esse campo, a gente precisa entender que transformar o pensamento, né, nesse campo da racionalização, por exemplo, eu falar, nossa, o homem percebeu, isso aqui não cabe mais. Tá. Isso aqui é violência, isso aqui não sei o que, tal, tarará. Eu vou dizer algo que talvez seja até frustrante, talvez, mas é importante dizer porque é verdade, é real. Transformar esse campo, né, do pensar não é suficiente para transformar comportamento. Então, é um passo, né? Então, eu me dou conta e digo, não quero mais compactuar com isso e tal. Mas é como se diz, Não às tô vezes eu vou lá e gostando, tô vejo. incomodada. Eu vejo o que eu já fiz de novo. Que é um pouco do que acontece no processo terapêutico, né? As pessoas vão se dando conta, aí elas dizem, pô, mas eu tô fazendo ainda, não consigo não fazer. Porque percebe que o comportamento está automatizado. Então, não é suficiente compreender no campo do racional e decidir. Claro que é parte importante, mas é importantíssimo, vou dizer uma coisa aqui, né? Esse campo, o racional, né? Nossas emoções não vão acompanhando esse racional na mesma velocidade. Infelizmente, eu vou dizer, seria mais fácil. Mas a realidade é que não é assim. Então, eu preciso elaborar esse racional e dizer, não, isso não faz mais sentido. E como você falou, né? Usando esse exemplo desse homem. Como é que eu vou, para eu efetivamente transformar o comportamento, esse homem precisa entrar em contato com essas emoções. Tanto dessas consequências, quanto dos que levaram ele a fazer isso. Ou seja, esse campo que eu vou nomear aqui, né, do campo terapêutico, do experiencial, quer dizer assim, eu preciso entrar em contato e sentir essas coisas, né, que eu não sinto mais, e chorar se for preciso, e sentir a raiva que for preciso. Onde é que eu vou fazer isso? Num espaço seguro para fazer isso, que são os grupos de autoconhecimento, os espaços terapêuticos. Para que aí, isso é o que vai auxiliar. Então, a mudança da narrativa junto com o trabalho, né, interno aí, é que vai ajudar a mudança. Precisa ser junto. Porque, infelizmente, não é só dizer, não, é isso aqui. A gente está vivendo hoje um momento da sociedade que muitos homens, já no campo da narrativa, eles já olham, né, dizem, não, realmente, não faz sentido isso aqui. Né, igualdade de gênero, tal, pá. Mas na hora das ações, você vê a mesma coisa. De lá, de 50 anos atrás, você fala, gente, como? Mas o cara tá falando. Aquilo que você falou, que eu acho que é um tema, inclusive, para a gente trazer aqui para o nosso papo, que é esse comportamento automatizado. Emoção, razão, emoção e ação andando juntas. E isso é processo, gente. Não vai ser da noite para o dia. Nós estamos falando aqui de anos, de séculos, de aprendizados, de crenças, né, Marcos? Estava comentando aqui que o homem aprendeu a ser assim, vai reproduzindo. Mas agora já está na hora de dar o passo. Então, um convite
convite hoje aqui, eu acho que esse papo foi muito bom para isso. Quem está ouvindo ao vivo, quem vai ouvir depois no replay, vamos recomendar que você veja essa entrevista. É dizer, ok, não é ninguém está aqui escoteando o homem, dizendo, o homem isso é violento. Não. É dizendo que há também um sofrimento por trás e há espaço para mudança, que ele pode se permitir romper com essa coisa do não posso chorar, não posso tomar um café com creme, não posso vestir uma roupa rosa, uma blusa rosa, porque eu gosto da cor rosa. Por que não pode? É desconstruir tudo isso, ele viver a sua essência, viver quem ele é, viver o sentimento, né? O poder apreciar o belo. Por que o homem não pode? Tem que ser tudo duro, cinza, preto. O homem não pode ter cor, colorido, beleza, perfume. E chorar, né? Chorar, falar, vibrar. Chorar, Por que não pode chorar. isso? Pentear o cabelo da filha. Por que não pode isso, gente? Está escrito aonde isso? E esse homem tem que ficar aguentando, nem pode nem falar sobre isso. E ele está adoecendo, doenças cardíacas, alcoolismo, tabagismo, tudo está mais no universo masculino. Exato, a gente, né, estamos quase acabando a entrevista, a gente pode trazer em outros dias, mas a gente nem entrou nesse lugar, né? Mas como você trouxe, eu vou só nomear. Que é isso mesmo, estratégia de fuga, né? A gente falou desse adoecimento psíquico. Vamos botar aqui, os homens, de fuga. Essa coisa que é muito característica da sociedade, as pessoas falam, os homens bebem muito mais que as mulheres. Por que os homens bebem mais que as mulheres? Por isso. Pronto. Vou só falar desse jeito, né? Óbvio que a gente pode aprofundar, mas a bebida é o principal caminho de fuga, né? Assim como a gente falou da pornografia, outros comportamentos. O homem, quando ele tá mal, ele bebe. Então, é muito comum na sociedade. Então, melhor. Então, vai trazer esquecer e adianta nada. No outro dia, ele tá sentindo a mesma coisa. E mais ainda, frustrado porque bebeu, porque foi violento, porque o filho viu ele bêbado, agredindo a esposa. Então, gente, espaços terapêuticos, autoconhecimento, terapia. Isso não é coisa de mulher, não. É coisa de gente que quer ser feliz. Com certeza. Tainá, faz aí o convite para o dia 27. Dia 27 de julho é nosso próximo encontro, sempre os últimos sábados do mês, de 9 a meio-dia e meia, lá na Vila de Gaia, um espaço na Pituba, né, que tem outros trabalhos, enfim, abordagens terapêuticas e de outros campos. E nós estamos lá, sempre no último sábado de manhã. Esse mês a gente vai aprofundar, muito legal, no tema da expressão, que é isso, todo mundo quer se expressar melhor, né? E aí tem gente que fala, não, eu quero falar em CNV, usar, como é que eu uso o CNV? Então a gente vai mergulhar nesse espaço da expressão, mas a expressão da CNV que muitas vezes não tem a ver com o que as pessoas acham, né? Normalmente não tem a ver com sincericídio, de falar, porque a gente fala muito, falar sua verdade. Falar a verdade não é falar a verdade, não é falar o que a gente pensa dos outros, mas é falar sobre a nossa própria experiência, falar em primeira pessoa, falar... Então, tem uma mudança também na forma, né, que a gente está sempre trazendo aqui na não violência, nessa forma de como eu vejo as pessoas, né? A gente sair do paradigma do certo e errado, a gente não vilanizar o outro. Então, não é uma comunicação, eu vou dizer o que eu quero de você, achando que você tem que fazer. Não, eu vou aprender a pedir a você o que eu gostaria, mas sabendo que você não tem a obrigação de, porque você é um ser humano livre e pode ser que você não queira, não possa ou não saiba colaborar comigo. Então, eu acho, né, pela minha experiência aí de 7 anos trabalhando com comunicação violenta, é o tema que as pessoas mais gostam, porque normalmente é isso, eu quero aprender a me comunicar. Então, as pessoas olham muito para a expressão. Como é que eu falo isso aqui melhor? Então, esse sábado, dia 27, vai mergulhar nesse tema. Venha, gente, tá? Vamos divulgar aqui pra você. O link também, depois a Tainá vai passar e eu passo pra vocês participarem, que é muito bacana. Obrigada por hoje, foi incrível mais esse papo. Obrigada, Marquinhos, Obrigada, que foi acompanhando tudo aqui. É o Antônio, o único homem que participou aqui, só pra dizer verdade, tudo que vocês falaram. Obrigada, Antônio. Obrigada, Antônio. Beijo pra você. Espero que você se alie aí essas mudanças com a gente. Bacana. Beijo grande, gente. Até amanhã com muito mais.